Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao nosso programa A Nossa Vida, a Nossa Fé, em que aqui estamos mais uma vez tentando compartilhar a palavra de Deus. Aqui comigo, o Padre Isaac, e ao meu lado o Sr. Padre Daniel Ávila. Boa noite, irmãos, bem-vindos. Bem-vindos então ao vosso programa. E nós hoje estamos celebrando um dia grande, especial na nossa fé, na nossa igreja, que é a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Um momento muito importante, não? Que nós já terminamos as festas da Páscoa e estamos agora no tempo ordinário, mas começa o tempo ordinário com estas três festas grandíssimas: o Pentecostés, a Santíssima Trindade e agora o Corpo e Sangue de Cristo. E são os mistérios, eu acho que são os mistérios mais profundos, mais centrais da nossa vida cristã. E este particularmente, que nos toca para alguns diariamente, como nós como sacerdotes que celebramos os mistérios da Eucaristia cada dia, e para o nosso povo, que alimenta-se cada domingo no Corpo e Sangue de Cristo, isto é um mistério central da nossa vida de fé, não? Até que na missa o sacerdote leva a hóstia consagrada e diz mistério da fé. Nesse momento, ele também pode dizer este é o sacramento da nossa fé. Eu acho que é assim. Não sei. O mistério da fé é dizer que é uma coisa mais central. E o mistério é isto, que Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo está vivo conosco aqui. Porque até mesmo essa palavra, talvez podíamos falar nisso mais à frente, mistério, o que é um mistério, mas a palavra mistério em grego é sacramento. Ou melhor dito, o latino, a tradução do mistério é sacramento, porque não havia palavra assim igual ao mistério. O mistério quer dizer que é coisa, desconhecido, é uma coisa profunda, é uma coisa sagrada. O mistério é coisa sagrada e não há nada mais sagrado de poder tocar o corpo e sangue de Cristo. Para mim, uma das definições de mistério que eu gosto mais vem, talvez seja a única coisa que eu gosto dele, vem do Karl Rahner. Não gostas do Karl Rahner? Não, para dizer a verdade, não me engraça muito. E não se pode não sabe nada dele. Então não sabe. O nosso povo é inteligente. Haverá quem saiba quem é o Rahner. Mas o Rahner define sacramento como aquilo que nós conhecemos, mas não podemos explicar, não podemos explicar bem o que é, não temos palavras para poder expressar aquilo que conhecemos, porque há muitas coisas que nós conhecemos e não sempre encontramos as palavras, como por exemplo, quando um casal vem à minha paróquia para se casar, eu pergunto-lhes, mas porquê é que vocês se querem casar? Ou melhor, pergunto, porquê é que tu amas esta mulher? E a maior parte das vezes ele diz, não sei. E a pobre fica todo de cara para o... Não, mas ele quando diz não sei, o que ele quer dizer é, ele sabe que a ama, só não sabe expressar. Pôr em palavras. Mas ele sabe. Há certas coisas que nós sabemos expressar bem, explicar bem, mas sabemos. E o mistério da fé, o mistério de Deus, o mistério do corpo e sangue de Cristo também passa por aí. Algo dentro de nós sabemos que isto é verdade e que é assim. Embora que as palavras às vezes é que nos faltam. Sentimos a presença de Deus, que está... o que proclama esta solenidade é que Jesus está presente, corpo, sangue, divindade, alma, espírito, dentro da hóstia, não? E do cálice. Nós sentimos a presença de Deus quando entramos na nossa igreja, quando acercamos o tabernáculo, o sacrário, sentimos a presença de Deus, mas não explicamos cientificamente como é que Deus, que é tão grande, cabe dentro de umas gotinhas de vinho e de um pedacinho de pão. Isso é um mistério, não?
mas sentimos essa presença. Quando recebemos Nosso Senhor, sentimos que há algo aí muito importante, muito solene, não? Exato. Talvez vamos às leituras, porque o Seria tempo boa passa. ideia. Yeah. Vai O depressa. tempo passa. Vamos à primeira leitura, o que é que parece? Primeira leitura? Okay. Sim. Estamos no ano A e a festa tem... Bem, temos 3 anos, estamos no ano A e leituras... Todos falam uma coisinha da preparação para o grande mistério de Cristo dando seu corpo e seu sangue. Mas a primeira leitura vem de Deuteronômio, que é uma prefiguração do grande mistério que Jesus ia revelar na última ceia. Moisés falou ao povo, dizendo: recordai-te de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, para te atribular e pôr à prova, a fim de conhecer o íntimo do teu coração e verificar se guardarias ou não os seus mandamentos. Atribulou-te e fez-te passar fome, mas deu-te a comer a maná que não conhecias, nem teus pais haviam conhecido, para te fazer compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, e te conduziu através do imenso e terrível deserto, entre serpentes venenosas e escorpiões, terreno árido e sem águas. Foi Ele quem de rocha dura fez nascer água para ti, e no deserto te deu a comer o maná, que teus pais não tinham conhecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esta primeira leitura, obviamente, que nos fala de um maná, aquele pão caído do céu, e que aí cai naquela palavra que o Senhor, para Daniel Ávila, nos dizia, que nos faz pensar em Jesus, ou é prefigurado para o que vai acontecer com o nosso Senhor muitos anos depois. É interessante, há tanto aqui que é a prefiguração, mas uma das coisas, um dos factos que eu gosto muito é que, não sei se sempre lembramos, que no tabernáculo, que levava os mandamentos de Deus, escrito nas pedras, não? Os mandamentos de Deus, incluía outras coisinhas também, que eles puseram dentro do tabernáculo. Eu acho que foi o varão do Arão, e depois uma coisinha desta maná. Este maná, aunque não se podia guardar, porque Deus disse, olha, junta só o que é preciso por cada dia, e ninguém deve ter muito, ninguém deve faltar. Eu vou dar cada dia o que vocês precisam. Mas, passado alguns anos nesse deserto, eles guardaram uma coisinha deste maná dentro do tabernáculo estou dizendo a palavra... Da Arca da Aliança. Para mim, é como uma prefiguração do que nós temos, que é o tabernáculo, onde guardamos o pão da vida, que é Jesus. Eu acho que isto não é só uma coincidência, não, que eles levavam consigo a arca que simbolizia a presença de Deus com eles, e dentro da arca, esta forma de pão, que era o maná. E nós guardamos, honramos, veneramos, adoramos Jesus presente no tabernáculo, que é a nossa arca, onde não há tabletas de pedra, mas há a presença viva de Jesus. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Sim, até eu acho que é numa das capelas na casa do Retiros, nos Três Rios, em Three Rivers, que o tabernáculo é a representação da arca. Sim, está em forma. Tem até os dois anjos em cima. Sim, e os varões. Sim, para levar. Mas
Mas foi mesmo por causa disso que fizeram de propósito. Mas eu acho que essa ideia, também quando eu penso no maná que cai do céu, é que a maior parte daqueles cristãos não católicos, a maior parte deles, especialmente os tipo evangélico, daqueles mais assim fundamentalistas, coisas assim, eles acreditam firmemente que Deus fez chover o maná e que o maná existia e que comiam. Eles acreditam literalmente que isso assim aconteceu, mas têm uma dificuldade em acreditar que o mesmo Deus que fez chover o maná não estaria presente numa hóstia, no vinho, como quando eu disse: tomem, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E eles aí não acreditam. Mas como é que uma pessoa pode acreditar que Nosso Senhor, que Deus mandou chover o maná? Acreditam nisso, mas não acreditam quando Jesus diz: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Há muita história nisso, que foi uma reação também contra os protestantes, protestando contra a Igreja Católica. Negaram muita coisa, não? Só para dizer que isto é o que a Igreja acredita e agora não vou acreditar, porque se a Igreja diz que é assim, eu vou dizer que não. Só algumas coisas assim, a parte era disso. A parte disso também que eles puseram muito a esperança, não a esperança tanto, mas a força da fé sobre a palavra, não? E não sobre os sacramentos. Os sacramentos eram rituais que a Igreja, o Papa, os padres faziam, não? Instituições humanas. Sim, e para eles a Bíblia era coisa diferente. A Bíblia era a palavra de Deus, da sua boca, e que se tinha então que guardar. É o que a palavra diz: olha, tomai, comei, tomai e bebei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eles acreditam que a palavra é a autoridade última e mais importante, mas não querem acreditar que, nesse caso, a palavra diz que isto é a presença de Deus. Que seja assim. Bem, chegamos à hora do intervalo, em que temos que despedir por um momento e cá estamos daqui a pouco. Go to knxt.tv. You'll discover that your Catholic television station is streaming live on the web. Just click on the live broadcast icon to open. It's KNXT Live on the web, just as you see it on television, broadcasting live by video streaming 24/7. The only television station in the Valley that brings its programming to you and the world, anytime, anyplace, anywhere. And it's only here at knxt.tv. Celebrate Sunday Mass with KNXT from beautiful St. Anne's Chapel every Sunday at 7:30 a.m. and again at 5 p.m. This weekly broadcast of the Sunday Mass has become the cornerstone of diocesan evangelization, touching thousands of viewers, both Catholic and non-Catholic alike, with the Word of God and the liturgy of the Eucharist. Sunday Mass from St. Anne's Chapel, 7:30 a.m. and 5 p.m. on KNXT TV, your Catholic television station. Bem, e cá estamos de novo, graças a Deus, para continuar com o nosso programa, falando neste mistério central da nossa fé, especialmente como católicos, que é o corpo e sangue de Nosso Senhor. Em que na primeira leitura ouvimos da primeira leitura daquele maná que Deus faz chover, que eles guardavam numa caixa chamada arca, e que nós hoje, por causa que acreditamos em Jesus, como bons cristãos que somos, acreditamos que aquele pão e aquele sangue, por meio das palavras da instituição e por meio do Espírito Santo, passa a ser, ou melhor, o corpo e sangue, o corpo divino de Nosso Senhor impõe-se sobre o que parece pão e vinho. O que parece ser pão e vinho. Interessante, antes de nós irmos ao Evangelho, 2 pontinhos nesta leitura que eu acho que é também a prefiguração de nova aliança que Jesus estabelece na última ceia.
é que este maná vem de Deus e não é do trabalho do homem. Só eles não semeavam, não colheitavam. Isto era coisa que caía do céu, que era completamente regalado por Deus. E que o homem não podia fazer nada para fazê-lo vir. Só podia receber. E receber sabendo que Deus ia dar cada dia o que ele precisava. Jesus é assim também. A Santa Eucaristia, não podemos fazer nada para sermos dignos, que nós actuamos, que nós fazemos presente de Jesus. Nós só vamos e apresentamos, e Deus é que nos dá gratuitamente seu corpo e seu sangue. E segundo, que esse dar é dado para as nossas necessidades. Deus nos vai dar cada dia, não nos vai deixar passar fome. Faz lembrar o Pai Nosso, não? Dai-nos hoje o pão de cada dia. Que temos essa confiança que Deus nos vai dar o que nós precisamos para cada dia, cada momento, cada época da nossa vida. E Jesus é presente para nós na Eucaristia dessa maneira. Que nós não o fazemos, não o merecemos, não o actuamos, só recebemos, mas temos esta confiança que vamos receber sempre quando precisamos. Deus não nos vai deixar passar fome aos seus filhos. Fome física, mas fome espiritual, fome emocional. Deus dá o que nós precisamos para a nossa vida eterna e a nossa vida mortal também. Está bem. Então, disse pontinhos, qual é o outro ponto? Era dois. Okay, era esses dois. Era esses dois? Sim. Que Deus nos dá livremente, que nós não trabalhamos para Ele, e que vai dar sempre. Nunca vamos faltar. Aí estão os dois. Sim. Mas eu acho que isso é a mesma definição de todos os sacramentos, não é? Porque a Eucaristia, a comunhão, é um dos 7 sacramentos, em que os sacramentos são esses sinais instituídos por Nosso Senhor, indireto ou diretamente, para dar-nos, infundir-nos graça. Então aí, como os outros sacramentos, também se aplica o mesmo. É completamente gratuito, não é merecido, é dado, vem da natureza de Deus. Bem, vamos mais à frente então. Vamos ao Evangelho. Que coisa linda. Então eu posso ler o Evangelho, sim, como já está aqui. Então, sabes ler, não? Sabes ler? Depende a quem se pergunta. Vamos então ao Evangelho de hoje, que é de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne, a verdadeira comida, e o meu sangue, a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, então, é interessante que esta pergunta dos judeus
é a mesma pergunta que a maior parte das pessoas fazem hoje, não é? Que é como é que vamos comer da carne de Jesus. É que a pergunta é como pode Ele dar-nos a sua carne a comer? Eu acho que muitas vezes as nossas pregações, ou nas pregações que vós ouvistes hoje, ou sobre este tema da Eucaristia, talvez às vezes nós dizemos, é um mistério, não se toca. Como não se pode explicar, não se vai falar. Não vamos falar nisso. Ou talvez vamos falar em dar de comer aos pobres, a comunhão, o partir, o compartir. E às vezes nós, talvez por causa disso, tentamos fugir ao tentar explicar sabendo que nunca se o vai poder fazer completamente, porque é um mistério da fé. Mas também abandoná-lo e não tentar expressar o máximo que nós podemos com ser humanos, eu acho que também não é assim tão bom. Porque a pergunta das pessoas vai ser sempre essa. Como é? Como é que pode ser? Especialmente na cultura de hoje, que é muito científica, muito racional e que quer explicar essas tudinho. Em termos científicos. Sim, sim. Mas essa a pergunta que é a mais difícil, até impossível, de dar explicação. Porque nós não podemos dizer como é que Deus nos dá neste pão, neste vinho, seu corpo e seu sangue. Agora, os efeitos, o porquê, a razão porque Jesus nos oferece este seu corpo e seu sangue são muito claros. E são evidentes não só na palavra, mas no que nós experimentamos na nossa vida. O como é muito gostoso. O porquê é muito fácil de entender, não? Diz ele, e quando está dando este ênfase... Sim, mas desculpa, mas eu acho que a sociedade hoje não se importa saber com o porquê. Mas isso é o mais importante para nós. Pois pode ser, mas uma sociedade que é governada pelo método científico, no método científico nunca se faz a pergunta porquê. É sempre a explicar o como é que isto funciona, como é que isto trabalha, e não se pergunta o porquê, porquê que existe, porquê que isto existe. Não? Então eu acho que a juventude de hoje não se preocupa com o porquê. Anda sempre a tentar como. Assim, desculpa. O porquê das coisas, como é que isto pode ser. Que é a mesma pergunta que os judeus fazem. Não é? Então agora, eu acho que de uma certa maneira acaba tudo por ser uma questão de fé, não é? Porque aquela pessoa que é cristã, que acredita em Deus e acredita que o maná choveu do céu, ou caiu do céu, mas não necessariamente acredita na palavra de Deus aqui. É porque há uma questão de falta de fé. Mas eu acho que é mais difícil para mim, como é que uma pessoa que acredita no maná, na questão dos outros cristãos, mas não acredita na presença de Cristo na Eucaristia, eu acho que é mais difícil de compreender esta posição do que aquela pessoa que diz que não tem fé. Porque aquela pessoa diz que não tem fé, que não acredita em Deus, depois pensa, depois não acredita em nada disso. Sim, não é? Eu acho que o tentar explicar tem que ser sempre por se acreditamos ou não em Jesus. Quem é Jesus, acreditamos nele ou não. Se acreditamos nele e acreditamos que Jesus é Deus e que Jesus vem a revelar-nos as grandes verdades e que ele é aquele que sempre existiu e aquele por meio dele tudo foi criado, então aí nós podemos acreditar porque assim o disse Jesus. Assim viveu os primeiros cristãos. E aí por aí entra. Mas aquela pessoa que não acredita em Deus não vai ser por aqui que vai acreditar. Primeiro tem que acreditar em Jesus, tem que estar convencido em Ele, para depois acreditar nos mistérios e naquilo que Jesus nos dá. Claro, se uma pessoa não tem muito desejo para conhecer um Deus generoso, um Deus que se dá a nós, então ainda menos o que Ele nos dá.
porque se para eles não existe Deus que está dando nada, aqui existimos, aqui estamos à nossa conta, aqui temos que governar-nos o melhor que podemos, então não há Deus que nos dá nada. Então, falar de Deus que nos dá o seu corpo, que nos dá o seu sangue para a nossa salvação, para o nosso crescimento, para o nosso alimento, então isso não vai a passo nenhum, porque eles não têm o primeiro passo, como é que foi o segundo passo? Estamos aqui a falar a gente crente, não? Estamos aqui a falar dos nossos telespectadores, a pessoas que creiam. E só a palavra de como é que Deus se dá neste sacramento fisicamente, não podemos chegar a uma conclusão. Sabemos filosoficamente que o pão e o vinho continuam a ser pão e vinho, mas dentro deles está a presença de Deus. A forma não muda, mas a substância, o que está dentro, muda-se. É como um ser humano. Nós somos osso e carne e sangue e este físico todo. Mas como é que nós sentimos e somos capazes de amar, de odiar, de sentir? Isso não é físico, isso não é coisa de físico, isso é uma coisa que está, uma capacidade da nossa alma, não? Só dentro de nós, aqui isto visivelmente tem o corpo, alguns mais grandes que outros, mas aqui está o corpo. Mas dentro, a pessoa, que sou eu, que sois vós, isso é diferente. É ligado ao corpo, mas não é resultado do corpo só. Tem essa parte dentro de nós. Só o pão e o vinho que nós recebemos na Sagrada Eucaristia é pão e vinho, fruto da videira e do trigo, mas dentro desse está a presença de Jesus. E porquê? Para alimentar, para reforçar, para dar força, para animar e para santificar. E porquê? Porque assim nos diz Jesus, e é nele que nós temos fé, e se ele o diz, é porque assim é. E também, e depois de entregar-nos a ele, podemos experimentar e sentir que sim que assim é a verdade. Bem, meus amigos, chegamos à hora do fim. Esta meia hora passa-se depressa. Rápido. E assim já estamos aqui no fim. Então, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo domingo, se Deus quiser.